Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao aquecimento do evento online Você e os seus guias. Esse evento vai ser 100% online e gratuito e vai acontecer dia 7 de julho às 8 horas da noite. Para quem ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio, lá do Instagram, tem um linkzinho em azul ali na bio, naquela descrição do meu Instagram. Você clica, ele vai te redirecionar para uma página e você se inscreve. Coloca seu melhor e-mail para dar tudo certinho, para você se inscrever para o dia do evento, você e os seus guias. Lá eu vou explicar os primeiros passos para que você se conecte com seus guias e o melhor, aí mesmo da sua casa. E para participar do evento é muito fácil, como eu disse, é só clicar lá no link que está ali na bio do Instagram, ok? E você vai fazer a sua inscrição gratuitamente. Espero vocês lá. E como eu disse, hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Para quem ainda não tem o caderninho da Cher, seria bom, hein? Você aproveita, anota tudo que a gente está falando nas lives, já começa a fazer isso, o compilado dos estudos aí que vocês começaram a fazer. Porque hoje vai ter informação pra caramba. Vamos lá. Quando a gente vai começar a falar de mediunidade, eu queria que vocês começassem a se familiarizar com alguns termos, ok? O que é médium? Médium em latim significa meio. E o médium seria o meio pelo qual o plano espiritual se utiliza para entrar em contato com o mundo material, ou seja, o plano terreno. O plano espiritual usa o médium, eu e você, no caso, para entrar em contato com o plano terreno. E mediunidade é a capacidade de ser médium. Ficou claro isso aí? Vocês são usados pela espiritualidade superior, usados num termo bom, tá? Vocês auxiliam a espiritualidade superior quando a gente se permite que o guia se conecte conosco, que o guia fale com a gente, entendeu? Você está permitindo ser um instrumento da espiritualidade superior. Quando você se permite ouvir, quando você se permite sentir, e isso ajuda você e as pessoas à sua volta. Existem vários tipos de mediunidade, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre alguns, porque vocês acabam confundindo, achando que mediunidade se resume à incorporação. Eu tenho recebido várias perguntas sobre isso. Quando é que você vai falar sobre incorporação? Quando é que a gente vai aprender a incorporar? Aqui não, tá? Aqui você não vai aprender a incorporar, não. Aqui você vai aprender a se conectar com seus guias espirituais da sua casa. E conexão não se resume à incorporação. Quando eu falo de conexão, eu falo de você se aproximar com o seu guia espiritual, de você estar mais perto dele, trazer ele mais para perto de você. Assim você vai ter mais contato com o seu guia espiritual. Você vai poder usufruir daquela energia, vai poder ter ajuda do seu guia, dos orixás e de toda a espiritualidade superior ali do seu lado. Não confundam isso. Eu sei que por muitos e muitos anos todo mundo achou que é médium, porque incorpora. Não. Existem vários tipos de mediunidade e mediunidade não se resume em incorporação. Fechamos essa ideia? Tiramos essa dúvida? Espero que sim. Bora lá. Nós temos a mediunidade que a gente chama de vidência. São os médiuns que enxergam o plano espiritual. Alguns estão em contato constante com esse plano espiritual. Veem o plano espiritual sem precisar se concentrar para isso. A vidência, ao meu ver, é um dom bastante complicado que muitas vezes acaba trazendo problema para o médium. Tem muita gente que acha que a vidência vai ser seletiva. Agora eu quero ver meu guia. Sou louca para ver meu caboclo, meu preto velho. Sou louca para ver a Exu e Pombogira. Mas esquece que vai estar em contato com o plano espiritual inferior. Não tem isso, não tem chave de liga e de desliga. Você não vai ver só o que você quer, no momento que você quer. A vidência, por isso que é tão complicada. O médium vai estar, às vezes, está em constante contato. Ele vai ver como está me vendo aqui agora. Se ele tem uma vidência assim, bem aflorada, bem ampla. Ele pode ver o espírito como ele está me vendo. O exemplo do Divaldo, o exemplo do Chico Xavier, que tinham, inclusive, dificuldade de se socializar, porque eles não conseguiam ali diferenciar quem era um espírito encarnado e quem era um espírito desencarnado. Então, por favor, tenham mais responsabilidade com o que vocês pedem, com o que você... eu quero muita evidência, eu quero abrir minha evidência, eu quero abrir o terceiro olho, eu quero ver. Se você não tiver
cabeça para isso, tem gente que fica maluco, tem gente que fica louco. Porque quando você baixa a sua vibração, você vai entrar em contato com o plano espiritual inferior. Vidência não é brincadeira. Vidência não é para qualquer pessoa. É por isso que o plano espiritual sabe o que faz. É por isso que nem todo mundo tem vidência. Para mim foi muito complicado quando eu era menor. Porque a minha mediunidade, eu via vultos escuros, né? Vultos pretos. Então, você tem que se concentrar naquele vulto para ver se a energia dele... Eu já estava correndo, irmão. Como é que eu vou me concentrar no vulto preto do nada no meu quarto? Até eu ter essa mentalidade, até eu ter essa segurança, calma, o primeiro impacto é aquele do medo, agora eu vou me concentrar para entender melhor essa energia. Não é fácil. Às vezes é assustador. Com o tempo, os vultos começaram a ficar com os contornos mais precisos, então eu conseguia diferenciar se era uma criança, se era um adulto, se era um homem, se era uma mulher. Eu consegui ver os contornos com mais facilidade. Mas isso não é brincadeira, não, gente. Então, tenham mais responsabilidade, tenham mais cuidado com o que vocês pedem, sabe? Porque se você não nasceu com essa mediunidade dessa forma, tem algum motivo. Não é brincadeira. Todo mundo, se você perguntar, se você acabar conhecendo alguém que tenha essa evidência florada desse jeito, ela vai dizer que ela passa por várias dificuldades. Inclusive, eu recomendo que a pessoa nem fique falando para todo mundo, porque senão ela não tem vida. Fica todo mundo o tempo todo, você tá vendo meu guia? Aí você tá vendo alguma coisa? E isso incomoda, né, gente? Quando eu falo de evidência, eu ouço isso, porque eu quero, eu vou conseguir. Eu vejo que a pessoa não faz ideia do que ela tá pedindo, do que ela tá falando, sabe? Ou da gravidade do que ela tá pedindo. Porque quando as coisas começarem, quando a vibração dela baixar e as coisas começarem a dar mais trabalho, começarem a ser mais difíceis, quando ela começar a ver o obsessor, quiumba ali, tudo ali perto dela, aí pede, eu quero parar de ver. Então, vamos ter mais responsabilidade com isso, tá bem? Não é brincadeira, não, isso é vaidade. Porque eu vejo. E tem gente que na por cima finge. Aí depois não sabe por que as coisas estão dando ruim aí, por que não consegue se conectar com o guia, porque tá cheio de vaidade, tá cheio de egocentrismo, fingindo que tem faculdades mediúnicas que ela não possui. A espiritualidade inferior, ela sabe como usar o nosso medo contra a gente. Ela sabe, a espiritualidade inferior, ela sabe como atrapalhar. Então, ela vai colocar situações ao qual você fica com medo, ao qual te tire do seu equilíbrio. Então, ela sabe ali como te fazer sentir medo, como fazer você se desequilibrar, por exemplo. É muito difícil essa faculdade mediúnica. Então, tenho até mais compreensão com a pessoa que realmente tem essa faculdade mediúnica, com a pessoa que tem evidência. Pega o seu caderninho do axé e começa a anotar quais são os seus tipos de mediunidade. Você tem evidência? Porque não resuma a evidência a me ver como você está me vendo aqui agora. Não, para ter evidência, a pessoa tem que ver completamente. Não, são vários graus. Tem gente que vai enxergar o espírito como eu enxergo, que é só os contornos, mais escuro. E não é porque é escuro porque é ruim, tá? É a forma como eu vejo. Eu não enxergo as cores, vamos dizer assim. Raramente eu enxergo do jeito que você está me vendo aqui agora. Já teve situações. Mas não é porque é escuro, que é um vulto escuro, que é ruim. Esqueçam isso, abram a mente de vocês. Respeita o sagrado, entenda o que você acha que quer ter. Eu sei que a galera mais nova, então, fica nessa. Eu quero ter, eu quero ver. Vai um passinho depois do outro, tá bom? Se você não entende nem a sua mediunidade, como é que você tá pedindo uma coisa que você nem tem? Há vários tipos de evidência. Você pode ver as pessoas, como eu disse, como você está me vendo aqui agora, assim, com todos os detalhes. Se vamos supor que a pessoa tivesse a evidência por completa. Tá com cordão, vai ver ali o cabelo encaracolado, vai ver a cor da roupa, vai ver os detalhes perfeitamente, sabe? Só que tem algumas pessoas, como eu, que veem um vulto, mas conseguem, assim, discernir o contorno, se é um homem, se é mulher, se é baixo, se é alto, se é criança. Entendeu? Alguns não conseguem discernir nada, só vai ver um vulto. É como se fosse uma mancha, sabe? Aí isso vai fazer com que a pessoa tenha mais dificuldade de interagir, porque vai dar medo, entendeu? Até ela entender que
ela não tem que ter medo, ela tem que ter respeito do plano espiritual inferior e superior, porque você não tem que ter medo do plano espiritual inferior, você tem que ter respeito. Veja ele como um irmão que está passando por mais dificuldade. Ele tem um grau de evolução mais baixo. Ele acha ali que ele tem que continuar nesse caminho da dor, de fazer o mal, de atrapalhar. Alguns fazem o mal deliberadamente, sim. Eles têm mais esse ódio, esse rancor no coração. Fazem o mal deliberadamente porque eles gostam de fazer o mal. Mas não é que eles são os nossos inimigos. São os nossos irmãos, sim. Mas que não abriram os olhos, não caiu esse véu. Eles não deram esse passo para se tornarem um espírito melhor, para evoluir. Todo mundo tem um grau de evolução. Para alguns espíritos vai demorar mais. É por isso que vocês têm que entender que, às vezes, aquela pessoinha que está do seu lado, que só quer te prejudicar, aqui no canal eu tenho um nomezinho para ela. Se chama obsessor encarnado. O que é o obsessor? O obsessor é aquele espírito que faz o mal deliberadamente. Geralmente, o termo obsessor é usado pelos kardecistas. E para a galera de matriz africana, eles usam muito o termo quiumba. Acho que é basicamente a mesma coisa, são espíritos negativos. Esse espírito ele faz o mal porque ele gosta, ele tem o prazer de prejudicar o outro. E a gente tem aqui do nosso lado, que é, né, o espírito encarnado, o irmãozinho que faz o trabalho do obsessor. Faz o trabalho do espírito negativo. Só se afasta. Não fica com raiva, não deseja o mal, não se iguala a esse tipo de pessoa. Só se afasta. Esse é o famoso obsessor encarnado aqui no canal. Aquele que está sempre atrapalhando, falando mal, fazendo fofoca. No entanto, se você tem esse tipo de comportamento, você está sendo obsessor encarnado na vida de alguém. Está na hora de mudar, hein? Existe outra faculdade mediúnica que a gente vai falar sobre ela agora, que é a clarividência. Vocês perceberam que eu falei vidência, né? Que é o dom de você ver o plano espiritual. O modo como eu aprendi é desse jeito que eu estou explicando para vocês. Vidência é você ver o plano espiritual, ter contato ali, você consegue enxergar o plano espiritual inferior ou superior. E a clarevidência é o dom de ver passado, presente e futuro. Beleza? E na clarevidência, tem gente que usa alguns meios para isso. Muito antigamente, vocês já devem ter ouvido falar da famosa bola de cristal. Sim, tem gente que via o passado, o presente, o futuro na bola de cristal. Tem gente que vê no copo d'água. São vários tipos de artifícios ali que a pessoa pode usar, ou às vezes não usa nenhum. Ela só tem esse dom, entendeu? Vamos lá. Também existe um dom de materialização. Esse é complicado, parece uma coisa muito surreal, mas para quem gosta de estudar, para quem quer realmente entrar nisso tudo aí, eu indico o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Ah, mas eu ouvi falar que esse cara aí, ele é racista. Não é? Falei, gente, vamos pensar na época, tá? Era uma época escravagista, era uma época muito complicada, estava acabando a escravidão. Alguns termos sim, no livro, apresentam um grau assim de racismo, mas tenta tirar da obra o melhor dela. Tem muito ensinamento sobre a sua mediunidade, muito ensinamento sobre o plano espiritual inferior. Eu aprendi muito com o livro de Kardec. A gente tem que saber dissociar esse tipo de coisa também. Chega de tanta segregação, chega dessas tantas divisões que a gente faz por aí. Esquece um pouco isso e tira o melhor de tudo que você puder. Os livros de Kardec são bons, sim, ensinam pra caramba. Então, se deem a oportunidade de aprender mais. No dom de materialização, como eu estava falando, seria o dom de materializar espíritos ou objetos. Sim, o médium consegue materializar um espírito, ele consegue fazer com que esse espírito se materialize ali na frente dele, ou materializar um objeto do plano espiritual. É uma coisa muito rara. Eu, infelizmente, nunca tive essa dádiva de poder ver esse tipo de coisa acontecendo. Ele consegue evocar um espírito fazendo com que ele se materialize ali. Também tem a psicografia. Essa é super famosa, que é muito conhecida aí pelos kardecistas. A gente teve conhecido de vocês, porque vocês já têm ouvido falar. Tem o Chico Xavier e tem o Divaldo, que é onde a entidade intui o médium sobre escrever. Ele vai escrever ali. Contanto que a gente tem livros maravilhosos aí de ambos esses médiums, tanto do Divaldo quanto do Chico. Ou, ao invés de intuir, a entidade pode assumir o controle da mão do médium e escrever por ele, entendeu? Tem outro médium também que eu gosto bastante, que ele escreve uns livros maravilhosos, que é o Rubens Saraceni.
Tem o livro Guardião da Meia-Noite, tem o Cavaleiro da Estrela Guia, que são livros maravilhosos, falam muito sobre espiritualidade, recomendo muito para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma das maiores dúvidas que a galera tem. Médium inconsciente e consciente. Vamos começar pelo inconsciente. Mediunidade inconsciente. Gente, é muito raro, ok? Eu sei que todo mundo gosta dessa modinha de falar que é médium inconsciente, mas simplesmente a pessoa não sabe o que ela está falando e acaba falando que é médium inconsciente. Isso, para parecer, é puro egocentrismo. Não tem necessidade de fazer isso, nem de ficar falando esse tipo de coisa. Não tem demérito nenhum, não tem problema nenhum você ser médium consciente. A mediunidade inconsciente são médios raríssimos. Era uma coisa bem mais antiga. Ao meu ver, hoje, eles são raros pelo simples motivo da necessidade de aprendizado que a gente tem. O aprendizado nos ajuda a evoluir junto ali com o que está acontecendo. Porque quando você está ali junto com a entidade, você começa a ouvir melhor, você começa a entender melhor o que ela está passando. Você não apaga, porque o médium inconsciente, ele praticamente apaga. Então ele não lembra o que a entidade falou, passou ou fez. Olha a oportunidade maravilhosa que você tem que você tem de aprender com a sua entidade. De você estar ali, de você lembrar o que ela falou, de você anotar ali as dicas que ela te deu. Um banho de ervas, uma mensagem. Muitos médiuns acham que ter esse tipo de mediunidade é algo que os torna superiores. É o maioral, é a estrelinha de Aruanda, só porque é médium inconsciente. Não tem nada a ver isso, ok? Quando se pergunta que tipo de mediunidade as pessoas têm, todo mundo gosta de falar algo que é inconsciente. Não caio nessa, não tem necessidade de fazer isso, beleza? Médium consciente. Eu sou consciente. Aqui, a entidade, ao se conectar, o médium passa a informação sem interferência, sem passar na frente. Ele vai passar a mensagem sem interferência e ponto final. Você está lá, você está ouvindo o que a entidade está falando, você sente a energia, mas você não interfere. Você não coloca suas palavras em nada. É o que a entidade falou e ponto final. O lance é a intenção das pessoas de que mistificam, das pessoas que mudam, inventam ou acrescentam algo intencionalmente ao que a entidade falou, que é falta de respeito. Isso é caráter. Não tem nada a ver com, é médio, tá vendo? É médio consciente. Não. Isso é caráter. O charlatanismo, isso vem da falta de caráter da pessoa, do médium ali em questão. E não do médium ser consciente, não. E outra, quando a minha entidade não quer que eu lembre de algo, eu não lembro. Ele vai cortar ali aquele pedacinho e tudo bem. Mas geralmente eu lembro de tudo, de cada detalhe. Até porque eu estou sempre em contato com as minhas entidades. Eu faço as perguntas, eu pergunto se tem alguma mensagem para me dar, se tem algum banho para me indicar para tomar nessa semana. Então não tem necessidade disso, sabe? Para a galera que trabalha em espaços, relaxa mais em relação a essas informações de médio consciente e inconsciente, sabe? Você que é médio consciente, você está tendo a dádiva de aprender ali juntinho com a entidade. Ok? Espero que isso tenha ficado bem claro. Existem também o médium de efeito físico, que são aqueles que conseguem mover objetos. E, nossa, tá virando escolinha do X-Men. Como assim mexer o objeto? Gente, o plano espiritual são tantas informações que as pessoas não têm nem ideia. É tanta coisa que a gente tem que aprender e estudar. E isso são coisas antiguíssimas, tá? Isso tá lá no livro de Kardec. Tá lá no livro dos médiuns. São coisas que aconteciam há muito tempo. De mover objetos, assim, se dividindo. E o lance de mexer o objeto pode ser que ele tenha feito com intenção ou sem intenção, entendeu? Ou seja, ele moveu sem ter consciência de que estava fazendo aquilo, sabe? Aquele fenômeno. Como se fosse uma coisa involuntária. E o efeito físico natural são aqueles que eles não têm controle, sabe? Ou consciência de que possuem esse tipo de mediunidade. O facultativo, ele tem consciência total do que ele está fazendo. Ele consegue mexer objetos. Contanto que se vocês forem... na Netflix tem esse filme, tá? O filme do Kardec. Tem lá quando eles fazem a mesa mexer e tal. Todos eles colocam a mão na mesa e a mesa mexe, essas coisas assim. Hoje não tem necessidade de fazer nada disso. É uma coisa muito mais simples, sabe? Você quer estar em contato, se conectado com o seu guia para você evoluir espiritualmente, para você ter ali a proteção dele, para você conseguir entender melhor as mensagens que ele te passa. Não tem nada melhor do que estar em contato com a espiritualidade superior. Você não precisa achar que você vai virar um X-Men, que você vai virar um super médium. Não precisa de nada disso.
as pessoas confundem um pouco a mediunidade com essa vaidade, com esse egocentrismo, sabe? Como eu disse, eu recomendo, né, que vocês estudem bastante, e é por isso que vocês estão aqui. A semana inteira a gente vai estar aqui falando sobre mediunidade, falando sobre conexão espiritual, e no dia 7 de julho, às 8 horas da noite, tem o evento. Você e os seus guias, para quem ainda não se inscreveu, depois você corre lá no Instagram, no meu Instagram, e você se inscreve lá no link da minha bio pro evento Você e os seus guias. Inclusive vocês que estão aqui no YouTube, ok? Para quem tá no Instagram, tá aqui na link da bio, né? Tem ali um linkzinho, você clica nele e você vai ser redirecionado e você se inscreve pro evento. É gratuito e vai ser online, tá bem? Vai ser no dia 7 de julho, às 8 horas da noite. Espero vocês lá. Em relação à minha mediunidade, para quem acompanha aqui o canal é iniciante, vamos dizer assim, eu vi bastante algumas pessoas falando aqui que são iniciantes. No início, eu não entendia isso, sabe? Eu era católica, eu vim no catolicismo. Então, esse lance de mediunidade era algo muito surreal para mim. Eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não sabia. Para mim era um castigo, para falar a verdade. Eu não entendia o que era. Era sempre uma sensação ruim de medo, de pavor que me causava. Como eu disse, eu via os vultos e eles eram vultos escuros. Eu não conseguia entender o que era aquilo. Então, eu ficava com muito medo mesmo. Então, até eu começar a estudar, até seu Zé Pilintra falar para que eu estudasse, falar para que eu entendesse melhor minha mediunidade, que eu estudasse sobre o plano espiritual inferior e superior, que entendesse melhor sobre energia, vibração, energética, essas coisas. Eu passei perrengue, até porque eu demorei muito, vamos dizer assim, eu estava um pouco mais velha já, e minha mediunidade aflorou quando eu era muito nova. Então, eu era pequena, vamos dizer assim. E eu via coisas que eu não conseguia explicar. Eu não conseguia dormir direito. Eu sentia, eu via, eu ouvia às vezes. Às vezes eu ficava sentada no pé da cama do meu irmão, de tanto medo que eu tinha. Era só começar a ficar à noite que começava o meu problema. Eu dormia de luz acesa. Era um terror tão grande. Eu fico triste quando as pessoas não entendem isso, sabe? Às vezes, o seu filho pode estar passando, sua filha, o seu esposo, a sua mulher, é isso. É a mediunidade dela que está aflorada. Ela está em desequilíbrio. Ela está vendo, ela está ouvindo, ela não sabe como reagir a tudo aquilo. Sejam mais compreensivos. Conversem mais. Tentem entender mais o que está acontecendo ali. A mediunidade aflora em crianças. Talvez o que seu filho esteja vendo seja realmente o plano espiritual. Muita coisa vai ser coisa da cabeça da criança? Vai. Mas a mediunidade aflora quando é bem novinho. Então tenham mais paciência com as crianças, ok? Eu, como eu disse, eu vivia em terror e medo constante. Até eu entender a minha mediunidade. Eu vou te falar, tem situações que acontecem que, nossa, é porque a espiritualidade superior quer que eu faça muito trabalho ainda, porque senão eu já tinha empacotado já de coisas que me assustaram ao ponto de eu passar mal. Às vezes vão acontecer situações assim, vocês têm que ter mais paciência. Nem tudo vai ser o seu guia, todo bonitão lá, com aquela luz maravilhosa, falando: Olá, Nayane, vamos agora conversar um pouco sobre ervas. Senta aqui, vamos anotar alguma coisa. Quando sua vibração baixar, vai vir um quilombão em cima de você, se transfigurando na tua cara. Aí eu quero ver como é que vai ser o negócio, porque quis ver, não quis? Então agora aguenta, né? Até você ter ou melhor, não tem controle, assim, mas um controle, no caso de autoconhecimento seu, de você entender ali que, calma, não preciso ter medo, eu não tô sozinho, eu tenho todos os meus guias ao meu lado, eu tenho toda a espiritualidade superior do meu lado, eu não preciso ficar com pavor, com medo de nada que tá acontecendo aqui, porque eu não tô sozinho. Até esse ponto chegar, vocês vão passar muito perrengue. Então, estudem, se dediquem, estejam conectados com os guias de vocês, para vocês não ficarem passando perrengue por nada. Não precisa disso, não precisa desse terror, desse medo, dessa dificuldade, ok? E qualquer pessoa pode se conectar com o plano espiritual? Pode se conectar com os guias espirituais? Sim. Todo mundo tem um certo grau de mediunidade. E algumas pessoas estão mais afloradas do que em outras. Só que tá tudo bem. Em umas pessoas vai ser mais ostensivo mesmo. Tem aquelas pessoas que sentem muito, que são sensitivas. Tem as pessoas que veem, no caso, tem aquela evidência de ver, como você está me vendo aqui agora. Tem gente que recebe mensagens em sonhos. E todo mundo pode se conectar. Tem gente que fala assim, mas eu nunca tive nada. Nunca ouvi, nunca senti, nunca ouvi nada. E aí? Você quer se conectar, irmão? Só começar.
Nossa, me apaixonei, eu quero entender melhor sobre meus guias, quero ter eles por perto, eu quero ter mais proteção, eu quero estar junto dos meus guias, eu quero entender melhor sobre os orixás, para saber melhor para quem recorrer no momento que eu estiver precisando de um auxílio. É só começar. É só estudar. É só aprender como fazer da maneira correta, com respeito ao sagrado. Não precisa ter todo esse medo. O medo que as pessoas falam, oh, não pode fazer isso, não pode formar uma vela dentro de casa, não, você não pode se conectar, você tem que ter alguém ali para fazer por você. É só para você não ter sua liberdade espiritual e você viver dependente de outras pessoas. Você pode se conectar com seus guias. Eu me conecto desde sempre. E sim, eu fiz parte de espaços religiosos, eu fiz parte de terreiros, sim. Fiz parte de 2 terreiros diferentes quando eu era mais nova. E desde sempre eu me conectei em casa. Sempre firmei minhas velas, sempre fiz minhas firmezas, sempre tomei os meus banhos de ervas, porque eu queria estar em conexão, me aproximar melhor deles. Até porque vocês sabem que geralmente é uma vez na semana ou a cada 15 dias. E para mim não era o suficiente. Eu queria aprender mais, eu queria estar com os meus guias. E depois que chegou a pandemia, eu sou do grupo de risco. Eu não fiquei sem fazer nada nenhum dia. Eu fiz todas as minhas firmezas, eu fiz meus banhos de ervas, eu defumei minha casa, eu fiz tudo. Porque eu sabia como fazer. E eu vi uma galera desesperada, porque não sabia fazer nada. Não sabia nem firmar uma vela. Ah, porque não pode, eu ouvi que não pode. Por que não pode? Até católico fica uma vela em casa. E eu posso provar, porque eu era católica e eu firmava a vela em casa. Principalmente pro meu anjo da guarda. Esse medo só te bloqueia. Esse medo só faz com que você fique com medo de se conectar com o que há de melhor para você, que é a espiritualidade superior está do seu lado. Se livra dessas crenças limitantes, se livra desse medo que não leva você a lugar nenhum e que não faz o menor sentido. A espiritualidade superior está aqui para te ajudar e não para te prejudicar. Ah, mas vai trazer energia negativa para dentro de casa. Ah, você vai firmar a vela para quiumba? Porque aí tudo bem, né? Vai trazer mesmo. Não faz sentido. Começa a raciocinar. Quando você firma uma vela, você está se conectando ao plano espiritual superior. Vou firmar uma vela para o meu caboclo. Com quem você vai se conectar? Com o caboclo. A vela se transforma numa ponte, se transforma numa conexão direta ali com o orixá ou com o guia. Então tem umas fé no que vocês estão fazendo. Não precisa ter medo, tem que ter respeito pelo sagrado, tem que entender o que você está fazendo. É fazer da maneira correta. E todo mundo pode se conectar, como eu disse? Pode sim. Não importa a sua religião, não importa nem se você não tem religião nenhuma. Os guias e os orixás não estão ligados a nenhuma religião específica, muito menos eles estão presos a algum espaço físico, terreiro, centro kardecista, nem nada disso. A conexão pode ser diária. A conexão, como eu disse, é a aproximação sua com seu guia. Não estou falando de incorporação. Porque aqui no canal eu não me baseio em incorporação. Eu não recomendo que as pessoas incorporem dentro de casa. Vocês não têm as proteções necessárias. Muitos de vocês não sabem nem diferenciar energeticamente um quiumba do seu guia. Então eu não recomendo. Ah, mas eu já consigo, eu já incorporo há muitos anos. Então faz pequeno gafanhoto, vai ser feliz. Mas tenha consciência de que você pode estar se cuidando, você toma ali os seus banhos, faz suas firmezas, só que você tem que observar as pessoas na sua casa que não fazem nada disso. Tá influenciando? Tá causando algum problema para eles? Tá na hora de você rever o que você tá fazendo na sua casa. Você pode ter um espaço para isso, de repente, no centro, no seu quintal, aí você que sabe. Mas tem responsabilidade com o sagrado, com o que você está fazendo. Tem responsabilidade com as pessoas que, às vezes, não têm contato nenhum com a parte espiritual, ou seja, não estudam, não entendem nada sobre isso e moram junto com você. Você pode estar causando problemas para eles. Espero que tenha ficado claro. E não, antes que venham os obsessores encarnados aqui no meu canal, eu não falo para ninguém incorporar dentro de casa, porque eu sou contra, ok? Vamos lá. Ah, mas eu posso me conectar mesmo sem ser vidente? Claro que pode. Como eu já disse, a vidência é só uma faculdade mediúnica. Assim como a incorporação é só uma de tantas faculdades mediúnicas. Você pode se conectar, sim. Você vai sentir. Ele vai poder intuir, ou você vai poder ouvir, que é a clareaudiência. Ou seja, você vai ouvir o plano espiritual. Como você está me ouvindo aqui agora, sim, tem gente que ouve o plano espiritual, os guias, do jeito que você está me ouvindo aqui agora. Ou no seu mental. Eu ouço no mental. Aí que vem o problema para muita gente. Ai, mas como é que eu vou saber se sou eu ou se é o guia?
Eu gosto de falar uma coisa assim muito simples. Foi uma ideia boa? Foi algo que, assim, nossa, isso vai me ajudar pra caramba. Nossa, isso vai ajudar um monte de gente. Foi seu guia espiritual. Essas intuições, assim, muito boas, reveladoras, assim, é teu guia espiritual. Foi algo que te deu medo. Foi algo que foi grotesco. Às vezes, uma imagem que veio na sua mente, que é uma coisa absurda, uma coisa grotesca, espiritualidade é inferior. No entanto, eu quero que você, a partir de hoje, você nunca mais tenha dúvida em relação a isso. Você se conectar com um plano espiritual inferior e superior depende só de você. Como assim? Sim, é culpa tua. Não adianta falar que é culpa dos outros, não. Você se conectar com um plano espiritual superior, você precisa dar o quê? Com a sua vibração alta. Bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações. A gente fica assim 24 horas por dia? Claro que não. É por isso que a gente tem que estudar, é por isso que a gente tem que entender a nossa mediunidade, é por isso que a gente tem que entender sobre vibração espiritual. Porque na hora que a gente chutar o balde, ficar com raiva porque os outros encheu a paciência da gente, a gente tem que falar. Respira fundo. Se acalma. Caramba, me estressou. Eu quero arrastar a cara de fulana no chapisco. Mas não vai adiantar nada, porque só vai atrair espíritos obsessores pro meu lado. Eu tô falando que é isso porque é isso que eu faço no momento, entendeu? Eu quero arrastar a cara de fulano no chapisco. Mas não pode, não vai levar a nada. Eu começo a rezar um Pai Nosso, rezo uma Ave Maria, rezo a oração do meu anjo de guarda, peço para que ele tire toda aquela energia negativa do meu lado, que não vai me levar a lugar nenhum, e já começo a falar, pode ir embora aqui, todos os obsessores, todas as energias negativas, porque eu sei que eu quis chutar o balde, mas quem vai ter que buscar o balde sou eu, então eu não vou fazer. É simples assim. Tenham consciência. Vai ficar com raiva? Claro que vai, gente. A gente não é perfeito. A gente tem que ir para evoluir. Vai querer arrastar a cara do amiguinho, da amiguinha no chapisco? Claro que vai. Vai fazer? Não. Calma lá. Não vai fazer. Vai discutir? Muito menos. Pensa no seguinte. Fecha seus olhos agora aí. Todo mundo. Tô falando sério. Fecha aí. Fecha o olho. Você tá lá, a pessoa te estressou. Aí você fica, caraca, filha da... Ai, que vontade de dar uma trauletada nessa pessoa. Ai, eu vou arrastar a cara dela. Não. Olha quanto sentimento ruim. Olha quanta coisa ruim você tá falando. Tomara que ela... Opa! Nesse momento, do seu lado, tem um monte de obsessor, um monte de cuma falando. Isso! Batendo palma. Isso, deseja mal a ela. Fala mesmo. É isso que você quer? Não, né? Abre o olho de novo. Toda vez que alguém te estressar e que algo ruim acontecer, lembra quem vai estar do seu ladinho batendo palma pra você. Aí agora, a partir de hoje, você vai decidir quem é que você quer que esteja do seu lado. Os seus guias ou toda a espiritualidade inferior, querendo que você prejudique, que você fale mais coisas negativas pra alguém. E é lógico que você vai baixar sua vibração e que coisas assim vão acontecer. Você vai respirar fundo, você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração do anjo de guarda. Ju, não gosto de oração católica. Não precisa, pequeno gafanhoto. Guias espirituais, toda a espiritualidade superior, os orixás, que recaia sobre mim toda a bênção e um pouco mais de paciência e tranquilidade na minha mente. Eu não quero ficar me estressando por pouca coisa, muito menos quero estar em contato com a espiritualidade inferior. Fala coisas que venham do seu coração, não tem problema. Só se desconecta dessa energia negativa. Entenderam? Dica da Ju. Vai acontecer, acontece sempre. Quando a pessoa estressa, você... Lembra sempre dessa visualização. Tu vai chutar o balde, aí o guia vai falar, agora vai lá e busca. Ninguém mandou tu chutar, é tu que vai buscar. Então não vale a pena. É você que vai ficar rodeado de negatividade. Então não vale a pena. Vai se benze, sabe? Vai embora. Como eu disse, eu tenho uma herança católica, então eu não tenho problema com nada disso, tá? Quem tem, eu sinto muito. Mas eu gosto de unir e não segregar. Eu amo oração católica, eu amo Salve Rainha, eu amo Salmo 91, recomendo Salmo 91 pela manhã, maravilhoso. Se libertem de toda a negatividade. Não vai fazer bem pra vocês. Cara, mas tem uma pessoa que me estressa o tempo todo, se afasta dela. Tem uma parada maneira que eu vou te ensinar agora. Dá pra bloquear na rede social, no telefone. Ah, mas ela tá sempre comigo, porque você quer. A casa é tua, a casa é um templo. E no seu templo só entra quem tem energia positiva. Quem vai somar, não quem vai subtrair. Que tal? Só depende de você. Nós falamos, acho que na segunda-feira, sobre dizer não.
Aprendam a dizer não e se libertem. O não é libertador, é maravilhoso. Sim, você vai dizer não. Não posso, não quero, não vou fazer. Você tem total direito de dizer não. Não permita que as pessoas fiquem abusando da sua boa vontade e da sua paciência. Tem gente que, como eu disse, são vários graus evolutivos. Tem gente que tá lá denso pra caramba. É aquela pessoa que quer fazer o mal deliberadamente. Então só se afasta. É o melhor pra você. Entenderam essa parte? Eu sei que eu brinquei um pouquinho, que eu tentei fazer ficar mais leve. Mas imagina só, essa é a situação. Toda vez que você entra nessa vibração da ira, do ódio, da raiva, são espíritos negativos que ficam do seu lado. E não, eu não quero isso. Já falo, pode ir embora. Já tô aqui mentalizando, já tô rezando, já tô trabalhando para levar a minha vibração e nenhum de vocês vai ficar aqui não. Que eu não vou permitir. Comecem a praticar isso que eu ensinei a vocês e as coisas vão mudar. Tem coisa que a gente ganha na gargalhada. Falou alguma coisa? Dá uma gargalhada bem gostosa. Lembra de Pombogira? Essa gargalhada de Pombogira é a expansão de energia. Então, expulsa, expande essa energia bem longe de você. Não vale a pena. Ju, eu tenho muita dificuldade para me concentrar. É porque vocês acham que vocês precisam ir pro monte. Sentar com as perninhas lá de lótus, como diz a seguidora Mônica. Ou com a perninha de índio. Foi assim que eu aprendi no jardim de infância. Você fica com as perninhas cruzadas lá, meditando, em cima do monte, em cima. Não, não é assim, gente. Não dá. Primeiro que aquela posição é incômoda. E segundo que ninguém tá falando pra você ficar 1 hora pra se concentrar, pra se conectar, não. 5 minutinhos do seu dia, você não tem? Eu arrumaria. Pra ontem. Tem coisa melhor que estar conectado com nossos guias do que ter aquela energia maravilhosa perto da gente? Tem não. Se concentra nisso. Tenta trabalhar isso em você. Esquece esse negócio de ir pro monte. Ninguém vai pro monte nenhum. Primeiro que você vai se conectar de casa. Então você vai sentar na cadeirinha. Posição confortável, relaxada. Fecha seus olhos. Eu gosto de fechar os olhos para me concentrar. Depois que eu já firmei a minha vela, né? Fecha seus olhos para se concentrar. Para tentar ouvir melhor ali. Ter aquele momento de conexão. Aos pouquinhos. Talvez você consiga 1 minutinho. Depois vai aumentando. 5 minutinhos do seu dia, você vai rezar, você vai... Primeiro você vai só falar mesmo, talvez você faça praticamente um monólogo. Mas quando você perceber que você tá fazendo esse monólogo, fica quieto. Pro guia falar com você, caramba. Ah, meu guia não fala comigo, o guia tá lá. No dia que, na hora que você cala a boca, talvez eu consiga. Você não para de falar, pô. Tenta se conectar, mas dá um tempo pro guia falar contigo. Quem é que fala pra caramba na hora que tá pedindo alguma coisa, tá pedindo ajuda pra parte espiritual? Talvez o guia não consiga falar com você porque tu não fica quieto. Você não dá tempo. A Ângela falou aqui, o difícil é trabalhar com pessoa negativa e invejosa. Mas trabalhar no mesmo setor é ruim demais. Eu sei que você tá falando. Com certeza eu sei. Mas eu oro e peço pros meus guias, ok. Afastar de mim. Isso, faça isso. De verdade. E outra, ignora. Pra que vai ficar se estressando com isso? Se a pessoa quer ser densa, o problema é dela, não é seu. E outra, qualquer coisa que ela fale que seja pejorativo ou negativo, as pessoas geralmente só conseguem oferecer, falar e tirar dentro de si o que elas têm em excesso. E se o que ela tem em excesso é negatividade, é um problema dela, não nosso. Entenderam? E como melhorar isso? E como entender melhor sua mediunidade? Estudando. Compreendendo melhor sua mediunidade, entendendo melhor. Pelo que a Ju falou, eu consigo ver também mais ou menos. Eu ouço no meu mental, igual a Ju falou. Eu tenho alguns sonhos que me parece que sejam espirituais. Eu tenho pavor de ficar falando de sonho, porque depois vocês ficam me perguntando sobre sonhos. Sonhos são subjetivos, e quando forem espirituais, vocês vão saber. Quem tem que saber se o sonho for espiritual é tu, irmão. Quem sou eu, vou você. Às vezes, os sonhos são coisas que ficaram na sua mente, no dia a dia e tal. Quando for espiritual, você vai saber. Vai ficar nítido ali. Você vai ter um controle maior, inclusive, sobre o sonho. Que são os sonhos lúcidos. Ok? Sensitivos, você sente o plano espiritual. Talvez sejam coisas até mais perceptíveis. Talvez eu sinto, às vezes, muito arrepio. Eu sinto frio na barriga. São coisas que você vai sentir no seu próprio corpo. A galera que é mais sensitiva vai entender o que eu tô falando. Para quem vê e ouve, já fica nítido, né? Geralmente, vai começar devagarzinho. É que, às vezes, vocês querem que o guia disserte ali uma redação do Enem, que ele meta um livro logo. Não.
Pergunta coisa básica. Pergunta coisa que, de repente, a resposta comece com sim ou não, entendeu? Vai devagarzinho para você ir evoluindo com as suas conexões. É saber fazer. O que você pode fazer também para melhorar? O que você pode fazer para entender melhor? Eu vou dar uma dica maravilhosa para você. Se inscrever no evento online Você e seus guias, que vai rolar dia 7 de julho, às 8 horas da noite. Quer entender melhor sobre mediunidade? Quer estudar sobre mediunidade? Quer entender melhor sobre o plano espiritual inferior e superior? Quer entender melhor sobre os guias espirituais? Quer entender melhor sobre ervas e banhos? Se inscreva no evento e vocês vão ter a oportunidade de aprender mais sobre tudo isso. Aí é uma escolha de vocês. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô aqui todo dia, essa semana, às 8 horas da noite. Quando eu não tenho essas semanas de aquecimento, assim, toda terça e quinta eu faço live. Aí depende de vocês, o que vocês querem. O link tá na bio do Instagram, vai lá, se inscreve. Dia 7 de julho, às 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado. Aí vai depender de vocês. A dica que eu tenho para dar para vocês hoje, não pula etapa. Eu quero ver. Eu quero ouvir. Não acontece nada comigo. Isso aí não é pra mim, não. Vai devagarzinho, um dia depois do outro. Começou agora, cara. Tá com pressa de quê, entende? Tenha mais paciência. Os guias são altamente pacientes. Por que você tá impaciente? Tenha mais respeito pelo plano espiritual superior e inferior. Tenha mais respeito pelo sagrado. Tenha mais compreensão. Que no começo é difícil. Mas você tendo constância, você tendo respeito, você tendo compreensão do que você está fazendo, tudo vai dar certo. Porque quando a gente se dedica, quando a gente tem fé, quando a gente se propõe a fazer algo, o plano espiritual fica ali do nosso lado para nos guiar. Então, é só você fazer a sua parte. Faz sua parte. Axé.